O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 2. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem-se. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor enganar aqueles que os ouvem. Distinguir os bons dos maus espíritos não é difícil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparecem dos conselhos que objetiva sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa ou algo parecido com a verdade, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou mesmo ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falácias, esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem geral. A moral dos espíritos superiores resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs em mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Bom, deixar alguns apontamentos aqui. Veja como é sério. As pessoas acham que é brincadeira, que é um passatempo, alguns acham. Essa comunicação aqui nossa, né, dos encarnados com os desencarnados, isso é algo muito, mas muito, mas muito, mas muito sério mesmo. É seríssimo. Os espíritos assim evoluídos, espíritos bons, evoluídos, que querem o nosso bem, que querem o nosso bem, eles virão só em locais extremamente sérios, de pessoas que estudam a fundo a doutrina por anos, assim, que já leram todos os livros de Kardec e livros de outros autores espíritos como Leon Denis, Ernesto Bozano e outros. Porque se a pessoa entrar por esse caminho, como eu já deixei claro aí no vídeo anterior, no livro áudio anterior aí, na primeira parte do Livro dos Espíritos, se a pessoa entrar por esse caminho, por curiosidade, brincadeira, ela vai quebrar a cara. Ela vai quebrar a cara, vai atrair para o seu lado espíritos negativos, que é uma coisa muito séria. Isso aqui é algo que a pessoa não deve brincar se ela não tem conhecimento.
Se ela vai quebrar a cara, vai atrair espíritos negativos, ruins pro lado dela e vai atrasar a sua vida, mas enormemente mesmo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então tem que ser uma coisa muito séria para uma pessoa estudiosa saber o que está fazendo. Vamos supor, a mesma coisa para tudo na vida a gente precisa, né? De estudo, de nos capacitarmos, a pessoa precisa se capacitar para fazer qualquer coisa, precisa de estudo. Um piloto de avião, de um Boeing, ele pega um Boeing e sai pilotando, o que vai acontecer? Se nunca pilotou, vai cair o avião. Ou vamos supor, alguém que não sabe nadar, entra na água, vai morrer afogado. Alguém que não, vamos supor, que nunca, deixa eu ver aqui uma analogia aqui, uma pessoa que nunca, do avião é uma analogia muito boa, que nunca, vamos supor, um piloto de avião de passageiros, ele vai sair do Brasil e ele vai lá para os Estados Unidos, ele vai conseguir, se ele nunca pilotou um avião, se ele não estudou para aquilo, se ele não se aperfeiçoou, não passou horas e horas e horas, centenas de horas treinando, ele vai conseguir levar os passageiros até os Estados Unidos, um avião que esteja saindo do Brasil? Não, o avião talvez nem subir não vai, ou vai cair, se subir, se ele conseguir fazer, o avião vai cair. É dessa forma. A pessoa que quer se inteirar, tem que estudar as obras de Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, estudar Leon Denis, estudar Ernesto Bozano, Gabriel Delany, estudar muito, durante muitos anos, saber como funciona, saber como é perigoso a pessoa tentar se comunicar com um plano espiritual por curiosidade, por brincadeira, é uma coisa muito séria, gente, muito séria. Os espíritos superiores nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs em mãos para experimentá-lo, que o forte, o poderoso, deve amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas mundanas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião, nossa, muito rica, riquíssima. Não tem nada que se compare aqui no planeta Terra. Mas é para a gente estudar ela a fundo, para a gente beber nessa fonte pura e cristalina que engrandece a nossa alma, que nos traz tanto conhecimento, essa doutrina, ela traz para a gente muito conhecimento mesmo, não é porque eu sou espírita, não. Tem muita gente que estuda espiritismo que nem espírita é. Até ateus, tem ateus que leem obras espíritas. Então, se você que está ouvindo aí tem interesse, começa a ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, as obras de Kardec todas, obras de Kardec. Tem na internet para baixar. Você pode baixar os livros de Ernesto Bozano, foi um grande cientista, um médico italiano. Tem os livros de Leon Denis, que são maravilhosos, que eu até tenho gravado em áudio aí. Tem os livros de Gabriel Delany e tantos outros espíritas ali do começo ali do espiritismo ali, autores de um conhecimento brutal. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição que é o destino final. O Espiritismo ensina que aqueles que partiram, eles podem entrar em contato conosco, mas não é do jeito que as pessoas imaginam, não é assim. Por isso que eu estou falando, estudar o Espiritismo, estudar essas obras desses autores que eu citei aí,
pega o nome desses autores que eu citei, marca no papel, volta o vídeo aí, ouve de novo. Ensina reencarnação, ensina tantas coisas maravilhosas essa doutrina, mas para isso, para a gente aprender, a gente tem que estudar bastante. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escoucemos. Temos-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se fôssemos contado entre eles. Suas oposições, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas. Cada um arquiteta o seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repetidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Ele está falando sobre a ciência, Kardec. Quantas vezes a ciência diz tal coisa é assim? Vamos supor, a idade do planeta, quantas vezes a ciência fala, o planeta Terra tem tantos bilhões de anos, depois voltou e reformulou, depois voltou e reformulou, depois voltou e disse algo, depois voltou e desdisse o que já tinha dito. Ele está falando sobre isso, sobre a idade do universo também, quantas vezes a ciência já mudou, e sobre vários outros aí paradigmas, vários outros aí postulados, melhor dizendo, da ciência, que a ciência veio, disse A, depois voltou, disse B, depois voltou, disse C, reformulando seus postulados através do tempo. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante aos princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízos que qualquer outro, porque uma pretensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista donde mais aprofundou seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere-se tudo à ação dos elementos e assim por diante. Aquele que se fez especialista em algo prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Não hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito o seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca dos fenômenos do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas, no entanto, repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida.
Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar nas questões do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e, qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir, abstração feita da qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas e, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe, com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência, lá chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho, que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Enquanto isso, não se verifica os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhes subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem honra à humanidade. Expõem-se a ver seus nomes alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. E dos daquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que, alguns anos mais tarde, revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheias aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Esses erros de alguns homens eminentes, se bem que deploráveis, atenta à memória deles. De nenhum modo poderiam privá-los dos títulos que a outros respeitos conquistaram a nossa estima, mas será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Dar-se-á que, fora das cátedras acadêmicas, só encontrem tolos e imbecis? Dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam se só ela conta com ignorantes. Deparam-se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado, autoriza, seja ela atirada ao rol das crendices de simplórios. O caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que
eles afirmam: forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, à indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência já conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair na sua ciência e dizer a si mesmo que o que lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas, quão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ver, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a algum que, para não decaírem da reputação de homem de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes. Demais sucede frequentemente que, por complexa, uma questão para ser elucidada exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por mais que seja sua vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, inteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores, somente às sessões sérias, vão,
sobretudo nas que reinam perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Kardec falou isso sobre professores e tal. Existem escolas, assim, locais que ensinam o espiritismo como um ensinamento escolar, assim. Ensina várias matérias do espiritismo, vários princípios espíritas. Aqui na minha cidade tem chama COEM, onde um local lá onde eles ensinam tudo sobre espiritismo, chama COEM. É um curso sobre espiritismo, um curso espírita. Aí a gente aprende muita coisa mesmo, sobre os primeiros cientistas espíritas, tudo sobre William Crookes e outros cientistas do espiritismo ali do começo do espiritismo. Dissemos que os espíritos superiores somente vão a sessões sérias, sobretudo nas que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e maus, e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem a nossas custas, que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem. Será respondida, mas por quem? Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir-se propuséssemos estas questões. Que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sisudas, haveis de comportar-vos com toda sisudeza, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos, estudiosos, perseverantes nos vossos estudos, acima de tudo, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se, nesse movimento, há ou não uma manifestação inteligente. Em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafiam, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo em o traçar as letras, mas admitamos que há alguém dotado de maravilhosa habilidade. Seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador mais atento. Como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e dos conhecimentos do médium? E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. De sobre os dedos do médium, menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dedicariam de subscrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Para esta pergunta só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Que respondem a essa evidência os antagonistas?
Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Diremos, primeiramente, que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Mas por que singular coincidência, esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo, produzir os mesmos efeitos e dar sobre os mesmos assuntos em línguas diferentes respostas idênticas, senão quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas se prestassem a tais manejos? E com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médios não são instrumentos passivos indispensáveis, se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil que com certas posições sociais. Dizem então que, se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Em boa lógica, a qualidade de testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes. Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de terem o monopólio do bom senso e que, sem o guardarem as convicções, as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhe não seguem o parecer. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção no mínimo a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Entre as objeções ao Espiritismo, algumas há das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões sérias onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos espíritos, os maus, ao invés dos bons espíritos, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal, e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, tais espíritos maus disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz uma reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas.
Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto de seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Perguntam eles: os espíritos de escola descem até nós? Responderemos: não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis. Os fatos aí estão para todo mundo, a menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus: tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que uma intervenção de uma potência diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoraremos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer há pouco. Acrescentaremos, tão somente, que se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não faz, desmente a sua bondade. Ambas as posições seriam blasfemas. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar ser impiedade que ele só permita o mal, com exclusão total do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da lógica, e da religião, acima de tudo. Esquisito acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a manifestarem. Outro erro, há ainda aí um grande erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação dos princípios do Espiritismo. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, infinitamente maior é para nós o número dos desconhecidos do que o dos ilustres, designando-se aqueles por um nome qualquer, muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, desde que não se trate de parente ou amigo, é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres atrai mais a atenção, por isso é que são mais notadas. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes comparadas com as de que cogitavam durante a vida. Nada aí há de surpreendente para os que sabem que a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espiritual. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Devendo esta sentença entender-se com relação à categoria em que cada um de nós se achará entre eles. É assim que aquele que foi primeiro na terra pode vir a ser lá um dos últimos. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos com o mais humilde
Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir falar-nos como o mais humilde operário, pois que deixou com a vida terrena toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca pode achar-se lá muito abaixo do último dos seus soldados. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens? Esta dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas inquirem como se lhes pode comprovar a identidade. Semelhante prova é, de fato, difícil de produzir-se, conquanto, porém, não o possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, maiormente se há pouco tempo que morreu, sucede geralmente que sua linguagem se revela de perfeito acordo com o caráter que tinha aos nossos olhos quando vivo. Já isso constitui indício de identidade. Não mais, entretanto, há lugar para dúvidas. Desde que o espírito fala de coisas particulares, lembra acontecimentos de família sabidos unicamente do seu interlocutor. Um filho não se enganará, de certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe. Nem pais haverá que se equivoquem quanto a de um filho. Neste gênero de evocações passam-se às vezes coisas íntimas, verdadeiramente empolgantes, emocionantes, de natureza a convencerem o mais incrédulo. O mais obstinado cético fica, não raro, aterrado com as inesperadas revelações que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica acode em apoio da identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda, em geral, quando o outro passa a ser o espírito evocado e que a caligrafia é sempre a mesma quando o mesmo espírito se apresenta. Tem-se verificado inúmeras vezes, sobretudo, se trata de pessoas mortas recentemente, que a escrita denota flagrante semelhança com a da pessoa viva. Assinaturas de Sião obtido de exatidão perfeita. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamo-lo apenas como digna de nota. Só os espíritos que atingiram um certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos que só uma observação acurada e detida pode revelar. Vêm-se escritos a discutir suas próprias obras ou doutrinas. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas, outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes, toda sorte de particularidades, enfim, que são quando nada provas morais de identidade únicas e invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão na qual há para que não o seja em outros.
E se, com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação, resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fenelon, por exemplo, e que, ainda quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato o embuste, a falsidade. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivos para que se duvide da sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente e ainda mais sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fênelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresentem-se, então, com o seu nome, porque lhe é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não o de Fênelon, desde que tudo o que ele disser seja bom e que fale como teria o próprio Fênelon falado. Indiferente é o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que lança mão para nos fixar as ideias. O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas, mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patentes. Inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúde, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e por vezes muito prolongado. Não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem que se esperar que eles se apresentem por si mesmos. Frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muitos uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como aconteceria entre os homens, se a propusessem, ora a um sábio, uma pergunta, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam, como se explica, que os ditos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercer certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da
probidade dos espíritos. É um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dissemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas apenas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que eu efetuá-lo demande tempo, muito tempo, aliás? A contradição, demais, nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma a ideia fundamental? Conte, quem puder, as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Puéril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é que é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam da definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe de centelha anímica, um outro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas e, todavia, não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau mais superior. A classificação é, pois, arbitrária. Um grupa-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprendam-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, conseguintemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importância do que merece, para nós nos atermos ao que verdadeiramente importante é. Não raro, a reflexão fará se descubra no que pareça disparate uma similitude que escapara a um primeiro exame. Passaríamos de longe pela objeção que fazem alguns céticos a propósito das faltas ortográficas que certos espíritos cometem, se ela não oferecesse margem a uma observação essencial. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é reprochável, mas grande escassez de razões seria preciso para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes os múltiplos pecados desse gênero cometidos por mais de um sábio na terra, o que, entretanto, em nada lhes diminui o mérito. Há, porém, no fato, uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento.
porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermédio, muito pouco à vontade onde eles se sentirem quando obrigados para se comunicarem conosco a utilizarem-se das formas longas e embaraçosas da linguagem humana e a lutarem com a insuficiência, a imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as suas ideias. É o que eles próprios declaram. Por isso mesmo, bastante curiosos são os meios de que se servem com a frequência para obviarem a esse inconveniente. O mesmo se daria conosco se houvéssemos de exprimir-nos num idioma de vocábulos e fraseados mais longos e de maior pobreza de expressões do que o que usamos. É embaraçoso que experimenta o homem de gênio constitui motivo de impaciência a lentidão da sua pena, sempre muito atrasada no lhe acompanhar o pensamento. Compreende-se diante disto que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade